Graças a Deus. Pode sentar, meus queridos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 14. Jeremias, capítulo 14, a partir do versículo 7. Jeremias capítulo 14, versículo 7, vamos ler até o verso 12, assim está escrito: Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Pecamos contra ti, ó esperança de Israel, e redentor do teu povo, no tempo da angústia. Por que serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Por que serias como homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos abandone. Assim diz o Senhor a respeito deste povo: eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem. Quando jejuare, não ouvirei o teu clamor. E quando trouxerem o holocausto e oferta de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Amém. A leitura que nós fizemos, ela mostra dois momentos. Um momento de oração e intercessão do profeta Jeremias, até o versículo de número 9, e do versículo 10 ao versículo 12, a resposta de Deus ao clamor do profeta. Com base nisso, o tema da nossa mensagem é a oração e o lamento de um profeta. Jeremias, ele foi chamado por Deus ainda muito jovem, muito moço. Esse fato, em um primeiro momento, o deixou muito surpreso. Imagine um moço tímido sendo chamado diretamente pelo Altíssimo para ser um profeta, levando a mensagem sagrada às nações. Sem dúvida, para Jeremias era um grande desafio. Tanto é que Jeremias, ele tenta se esquivar desse chamado de Deus. Ele tenta de alguma maneira se desvencilhar daquilo que Deus estava colocando sobre a vida dele. O chamado desse jovem é registrado na Bíblia Sagrada com belíssimas e inspiradoras palavras. Porque quando Deus, ele chama Jeremias, ele diz: não, Senhor, chama outro, né? Mas logo eu sou apenas uma criança, e o Senhor traz sobre mim uma tamanha responsabilidade. Ele quer sair fora desse chamado de Deus. E as palavras de Deus para Jeremias, elas são muito inspiradoras. Porque Deus vai dizer a Jeremias, no capítulo 1, entre o versículo 4 e o 10, por exemplo, Deus diz algumas palavras a ele. Dentre elas, Deus disse: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponham-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos,
para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Essas são palavras de grande poder, proferida pelo Senhor a um moço surpreso, porém, a partir de então, convicto de sua missão. Jeremias, ele fica surpreso com esse chamado de Deus, mas a partir desse diálogo entre Deus e Jeremias, ele está convicto daquilo que Deus tinha a realizar por meio da vida de Jeremias. Jeremias, meus queridos, ele foi um dos poucos profetas que viu boa parte daquilo que ele profetizou se cumprir. Veja que, um exemplo, o profeta Joel, ele profetiza e ele não viu o cumprimento daquilo que ele disse. Até porque algumas coisas que ele profetizou 700 anos antes de Cristo se cumpriu após a morte de Jesus. Por exemplo, a descida do Espírito Santo, profetizado por Joel no capítulo 2, entre o versículo 28 e o versículo 30. Cada um dos profetas, ele tinha uma característica muito marcante. Daniel, ele era conhecido pelas suas interpretações e pelas visões que ele tinha. O profeta Isaías, ele é conhecido pelo número de profecias que ele traz referente à vinda de Jesus Cristo. Tanto é que Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico. Jeremias, ele é o profeta do lamento, meus queridos, das lamentações. Tanto é que depois do livro de Jeremias tem as lamentações de Jeremias. Jeremias, ele sentia a dor pelo pecado da população, pela condição que as pessoas viviam. E Jeremias, ele constantemente estava se lamentando diante de Deus por tudo aquilo que a nação estava vivendo. Primeira coisa, meus amados, que eu quero chamar a atenção é para a vocação e a primeira visão de Jeremias. Se você observar o capítulo 1 do profeta Jeremias, nos versículos iniciais, após Jeremias ter sido chamado por Deus, Deus pergunta a ele sobre uma visão. E o versículo 11 do capítulo 1, o texto diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. O Senhor disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Veja que o primeiro ato do profeta messiânico de Jeremias é ele ter uma visão de uma vara de uma amendoeira. E o que isso significa? Por que Jeremias ele vê essa vara de amendoeira e o que essa vara, na visão de Jeremias, que dependendo da versão diz uma vara que floresce? Por que essa visão ela marca inicialmente o chamado desse profeta? Há uma peculiaridade nas amendoeiras que nascia na terra de Israel, em Judá. As flores roseadas, bem clarinha, cobriam as pequenas árvores quase que por completo, quando era chegado o mês de janeiro. Era nesse período que a vara de amendoeira, os ramos, eles estavam florescendo. Esse fato sinalizava o final do inverno e o início da primavera. Era um sinal da planta, também conhecida como planta vigilante, como também era conhecida, que um novo ciclo ele começava. A vara de amendoeira que florescia marcava o término do inverno e o início da primavera. Era a mudança de uma estação, era um novo momento que
estava surgindo para as pessoas. Quando Deus mostra a Jeremias uma vara de amendoeira florescendo, Deus está dizendo a Jeremias que um novo momento estava sendo marcado a partir daquele dia. Jeremias, ele estava sendo chamado e ele profetizaria a respeito de algo novo que Deus estaria realizando no meio deles. O que significa essa primeira visão? Uma maravilhosa constatação. Deus é fiel e cumpre a sua palavra. No tempo certo, a resposta do Senhor, ela se fará presente. Assim como a amendoeira anuncia a chegada da primavera, as profecias de Jeremias anunciavam a proximidade do juízo de Deus. A palavra de Deus iria se cumprir. O profeta era apenas aqueles que anunciaria o juízo. Veja a leitura que nós fizemos. Jeremias, ele está clamando ao Senhor para que Deus poupe o povo. E Deus diz, de jeito nenhum, não clame, Jeremias, porque quando eles orarem eu não ouvirei, quando jejuarem eu não receberei. Algo parecido com isso acontece com o profeta Ezequiel, quando ele está intercedendo pelo povo e Deus diz a Ezequiel, o povo chegou diante de uma situação tal, que nem se Jeremias, Samuel e Daniel intercedesse pelo povo, eu responderia. Existe situação que a depravação, ela se dá de tal maneira que não há clamor que resolva o problema, porque Deus já estabeleceu um juízo para realizar. A vida do profeta Jeremias deixa claro que só uma coisa pode trazer paz ao coração de quem tem um chamado: atender prontamente o convite de Deus para colocar as mãos no arado. Comprometa-se com a vontade de Deus e permita-se ser uma bênção onde for. O Pai amado nos chama e coloca em nossas mãos uma grande obra a ser realizada. Jeremias estava sendo chamado para um novo momento, para aquilo que Deus estaria realizando no meio do povo. E ele precisaria se prontificar para que a concretização da vontade de Deus em sua vida, ela pudesse se cumprir. Segunda coisa que Jeremias o texto chama a atenção, é a rebelião do povo e a invasão estrangeira sendo anunciada. Havia uma perspectiva, meus queridos, entre os judeus, de que eles jamais seriam destruídos. A cidade de Jerusalém era conhecida como a cidade de Deus. Naquele local havia o templo construído por Salomão, identificado como o local da presença de Deus. Dada essa premissa de que a cidade era a cidade de Deus, de que o templo era o local da habitação de Deus, eles estavam vivendo, acreditando que apenas essas verdades seriam suficientes para poupá-lo de qualquer tipo de punição divina, sem se dar conta que os seus pecados, que os seus afastamentos de Deus levariam ele inevitavelmente para essa repreensão do Senhor. Deus sempre buscou derramar bênção sobre os seus filhos, mas para tudo há um limite. Uma história que tinha tudo para ser repleta de bênçãos, de um pai amoroso sobre um povo escolhido, caminhava-se para um desfecho trágico. Deus esperava do povo fidelidade, gratidão e um compromisso de obediência. No entanto, o povo deu ao Senhor infidelidade, ingratidão e uma total rebeldia. Havia um afastamento de Deus, meus queridos. O povo era rebelde porque os seus líderes eram rebeldes.
Como esperar a fidelidade de uma nação cujos reis haviam se afastado tanto dos caminhos de Deus? Poucas eram as vozes que pregavam a conversão e um retorno à comunhão com Deus. A consequência desse afastamento se concretizou nos tempos de Jeremias, um profeta menosprezado. Pense num camarada que sofreu, meus queridos. Jeremias, ele era preso por pregar a verdade, lançado dentro de um poço, tirado, jogava dentro de um calabouço. Quando Jeremias era chamado e ele proferia a palavra de Deus, ele era esbofeteado no meio de todos. Aquele que foi levantado por Deus para anunciar a sua palavra era espancado justamente porque fazia a vontade do Senhor. O profeta anunciava a necessidade de arrependimento e conversão, mas sabia o fim que estava determinado pelo povo. As palavras de Jeremias, ela já não surtia efeito e o juízo de Deus já havia sido lavrado, meus amados. Veja que a primeira visão de Jeremias, no verso 11 e 12, é uma vara de amendoeira que florescia. Se você observar um pouquinho mais adiante, a visão de Jeremias era uma panela de pressão que estava pronta a explodir. Quando Deus mostra a segunda visão para ele de Jeremias, o que vê? Ele diz: eu vejo uma panela em ebulição que está pronto a explodir. Deus disse: viste bem, porque eu estou trazendo os caldeus. Esta panela é uma representação dos caldeus, dos babilônicos, que invadirão essa cidade, destruirá tudo, e como diz o nosso ditado, não sobrará pedra sobre pedra, nada subsistirá. Constantemente apontava Jeremias para os graves pecados cometidos pelos povos, mas eram hostilizados e desprezados. Restou-lhe a profunda dor de ver a sentença de Deus ser cumprida no meio do povo. Viveu para assistir toda a destruição que se seguira, levada a termos pelos exércitos babilônicos. Iniciava-se ali os tristes anos do exílio de Judá na Babilônia. Restava ao profeta menosprezado o choro e o lamento. Jeremias simplesmente lamentava-se pelas condições que as pessoas viviam, entregue-se ao pecado, voltado para um afastamento do Senhor. A vida do profeta Jeremias era marcado por muito sofrimento. Tudo isso lhe causou uma série de lutas interiores e tormento. Porém, era um homem profundamente comprometido com Deus e com ousadia necessária para proferir suas palavras, apesar das grandes resistências e perseguição. Aqueles que eram identificados como o povo de Deus resistiam à mensagem do Deus a qual ele dizia ser o povo. Isso é no mínimo um paradoxo, né? Como que aqueles que se dizem servo de um Senhor recusa-se a ouvir a palavra desse Senhor direcionada a esse servo? Essa era a condição que o povo vivia, essa era a maneira. E para isso, meus queridos, para que isso viesse a haver uma solução para esse problema, inevitavelmente o juízo de Deus sobreviria sobre cada uma daquelas pessoas. E apesar das perseguições e resistência, Jeremias ele era um homem fiel e corajoso para proferir a palavra de Deus, independentemente das consequências que sobreviria sobre as suas vidas. Terceira coisa, meus irmãos, Jeremias em vão intercede pelo povo. O seu lamento não é suficiente, o seu clamor não é suficiente para que aquelas pessoas viessem retroceder das condições em que eles viviam. Observe que quando Moisés ele
intercede a Deus pelo povo para que Deus não os mate. Deus, ele decide não destruir o povo durante a peregrinação no deserto. Só que Deus, ele diz a Moisés que nenhum deles entrariam na terra prometida, a terra que ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Nenhum deles entrariam naquele local. A maneira como as pessoas se distanciam de Deus é algo muito comum durante toda a história da humanidade. Mas ao mesmo tempo é algo para aqueles que permanecem fiéis, algo muito incompreensível. Como, pois, agem dessa maneira diante de tudo aquilo que já foi demonstrado por Deus nas nossas vidas e ao longo da história da humanidade, todas as suas realizações. Então, o pecado do povo chegou a um limite em que nem mesmo a oração de intercessão seria suficiente para poupar aquelas pessoas de um juízo divino. Jeremias, mais uma vez, intercede pelo povo. Era chegado uma época de grande calamidade e o juízo estava próximo. Mas uma intercessão por quem não se arrepende geram poucos ou nenhum efeito, meus queridos. Interceder por alguém que não se arrepende não vai surtir o efeito necessário. Lembro-me no final do livro do profeta Jeremias, que o rei Jeoaquim, que era o rei da época, ao perseguir Jeremias, Jeremias diz as últimas palavras para ele. Jeremias diz: olha, Nabucodonosor invadirá esse local, levará os teus filhos presos, matará os teus soldados e vazará os teus 2 olhos. A primeira coisa, irmãos, que Nabucodonosor, ao entrar na cidade e prender o rei, é perguntar para o rei: aqui você tem um profeta, não tem? O rei diz: tem. E o que esse profeta disse para você? Ele disse que você levaria os meus filhos presos, mataria os soldados e vazaria os meus 2 olhos. Ele falou: pois bem, assim sucederá. A primeira coisa que foi feito com o rei Jeoaquim, irmãos, foi vazar os seus 2 olhos. Deus esperava do povo o arrependimento e o desejo de buscar a santidade. O povo, porém, apenas expôs o desejo pelos confortos que já não encontravam mais. Muitas das pessoas durante aquele período, o seu desespero não era por conta da sua vida pecaminosa, mas é porque já não mais alcançava os favores de Deus. Também a miséria, a violência, a fome e as práticas pecaminosas foram intensificadas, levando as pessoas ao lamento, porém sem arrependimento. Algumas pessoas, ao lamentar-se pelas condições que estão vivendo, elas não estão se lamentando pelo fato de que elas estão arrependidas. Elas estão se lamentando apenas porque as consequências foram muito duras. Quando Nabucodonosor invade, irmãos, e eles começam a se lamentar, não é porque, olha, realmente nós pecamos, realmente nós nos distanciamos de Deus, e por isso que sobreveio sobre isso. Não, o arrependimento deles não era isso. Eles estavam lamentando apenas porque sobreveio um juízo muito duro para a vida deles. Mas não havia arrependimento diante desse cenário. As maldades do povo de Judá testificavam contra eles. Era chegado um tempo do juízo divino. E sempre foi assim, meus amados. A Bíblia diz que Deus, ele é longânimo, ou seja, a sua paciência, ela é extensa, ela é grande. Mas chega um momento, chega uma determinada situação
que até mesmo essa paciência de Deus, ela tem fim. E quando chega essa situação, um juízo divino, ele é inevitável. E quando chega o momento do juízo divino, nem mesmo a oração resolve, meus amados. Nem mesmo a oração resolve. É necessário que as pessoas venham reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua condição, e ao mesmo tempo retornar, converter-se dos seus maus caminhos, como diz a sua palavra. Jeremias chorou e intercedeu, mas não há salvação sem arrependimento, e uma total transformação de vida. Que os nossos dias possam aprender com os episódios do caso de Judá. Que nossa geração possa buscar ao Senhor, ainda enquanto se pode achar, como diz o profeta Isaías no capítulo 55. Vivemos um período, meus amados, de aridez espiritual. Um período de muito esfriamento. Até mesmo os cristãos vivem um período de impermeabilidade da palavra de Deus. E em diversos momentos, a impressão que eu tenho, observando a igreja enquanto um todo, é que a palavra de Deus, ela não consegue mais adentrar ao coração até mesmo dos crentes. Ela não é suficiente para produzir a transformação necessária, mas ela não é suficiente não por conta da sua falta de capacidade, mas por conta da falta de arrependimento daquele que ouve a mensagem do Evangelho. E nessas condições, a impressão que nós temos é que em diversos momentos nós estamos enxugando gelo, porque a pregação do Evangelho, ela não tem produzido a transformação que é necessária. Irmão, Jeremias passou todo o seu ministério pregando, irmãos. Todo o seu ministério anunciando um juízo, chamando o povo para o arrependimento, chamando o povo para uma vida de santidade. E o que adiantou? Nada. Resolveu algo? Não. Aquela população continuou em suas transgressões, de maneira que a única coisa que lhe restou foi o juízo. E essa é a consequência para aqueles que não se arrependem, meus amados. É ter que lidar com o juízo divino em algum momento. Muitos foram destruídos, outros levados para o cativeiro, 70 anos vivendo em uma terra distante, por conta das suas desobediências e dos seus pecados. Jeremias, ele foi usado por Deus para tentar trazer o povo para uma vida nova, para uma vida transformada. No entanto, a sua pregação não foi suficiente para produzir essa transformação das quais eles necessitavam. Caminhando para a nossa conclusão, desde os primeiros seres humanos, a vontade do Senhor, ela é clara. Ver pessoas criadas à sua imagem e semelhança, gozando de plena comunhão com o seu Criador. Sempre foi a vontade de Deus, meus queridos, relacionar-se conosco. E por que isso não acontece, irmãos? Por que nós não ouvimos mais a voz de Deus? Nós não conseguimos mais nos conectar com Ele. Parece aquele dia que você chegou em casa e por alguma razão a esposa trocou a senha, né? Do Wi-Fi, e você tenta conectar e não vai de jeito nenhum. O que houve? Não está pegando, não está conectando de jeito nenhum. Essa é a condição que muitas pessoas se encontram, não conseguem mais ter esse contato com Deus, ter
essa intimidade. Porém, com a queda do homem, essa realidade de comunhão, ela foi radicalmente alterada, meus irmãos. Existe uma coisa que nos afasta de Deus, meus irmãos. E o que é isso? O pecado. O pecado nos distancia dele, meus queridos. Nos leva para longe de Deus. Deus, ele continua no mesmo lugar, mas o pecado nos afasta e nos leva para longe dele. Mas o Pai amado desenhou uma estratégia infalível, o plano divino para a redenção da humanidade, mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O seu objetivo, meus queridos, como diz o apóstolo Paulo, que Deus, por meio de Jesus Cristo, estava nos reconciliando com Ele, promovendo a nós uma reconciliação. Uma nova realidade se descortinava aos seres humanos, e a porta da salvação finalmente estava aberta mais uma vez para todos. A única coisa, meus queridos, o único pecado que não tem perdão é o pecado que não tem arrependimento. Claro, com a exceção daquilo que Jesus diz lá, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas toda transgressão que não há arrependimento, não há perdão. É necessário que nós retomemos a nossa vida, a caminhada, a vida espiritual. Olhemos para a palavra do Senhor e moldemos as nossas vidas aquilo que está prescrito por ela. Porque é o cumprimento da sua palavra que poupará pecadores como nós, meus amados, de um juízo vindouro. E quando a Bíblia diz, e também quando reafirmamos que o crente deve viver longe do pecado, isso não significa dizer que nós não pecamos. Significa dizer que o cristão, ele não tem prazer no pecado, meus queridos. E ele procura viver de acordo com a vontade de Deus. A oração e um lamento do profeta não foi necessário para levar esse grupo de pessoas ao arrependimento. Seus corações estavam inclinados para o pecado de tal maneira que a palavra de Deus não foi suficiente para fazê-lo retroceder dessa sua caminhada. Olhando para a sua palavra, meus queridos, que Deus, ele tenha misericórdia de nós, e que o seu trabalhar, ele seja suficiente para moldar as nossas vidas de acordo com a sua boa vontade, porque é o poder de Deus agindo em nós, que nos distanciará de uma vida voltada para o pecado e para a transgressão, e nos trará cada vez mais para a sua presença, para vivermos de acordo com a vontade do Senhor, que possamos caminhar equilibradamente com aquilo que Deus, ele tem nos orientado, porque só dessa maneira teremos a possibilidade de viver em plena comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus em Cristo abençoe a todos, meus queridos. Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos caminhando aqui já para o nosso encerramento. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por este momento oportuno de estar na sua presença, de buscar ao Senhor. O desejo de Deus em relação a nós é que sempre haja uma intensa comunhão com Ele. Deus, ele nos fez, meus amados, para que pudéssemos viver dessa maneira, em plena comunhão com o nosso Senhor, viver para agradar ao seu santo nome. E
E nem sempre nós temos vivido como Deus espera que nós viéssemos viver. Nem sempre temos feito isso. E é importante que nós venhamos buscar a sua presença de maneira que essa transformação ela se faça presente entre nós. Nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor, pedindo a Deus esse poder dele sobre as nossas vidas. Peço também oração pela minha nora, né, a Laura, que não está muito bem de saúde, para que Deus possa estar estendendo as suas mãos sobre a vida dela, né? Eu não estou acostumado com esse negócio não. Pedi para minha, eu estou me sentindo velho já. Eu pedi para minha nora, olha, daqui a pouco está casando, né? Daqui a pouco eu sou avô. Você vai vendo os negócios, você vai se sentindo velho, né? Você fala, rapaz, eu estou velho já, viu? Agora eu já tenho nora, daqui a pouco é genro, daqui a pouco é neto. Que bom que estamos ficando velhos, né? Que bom, senão, para não ficar velho, só morrendo novo, né? Então é bom que nós estamos ficando velhos. O problema é que nós estamos ficando velhos muito rápido, né? Chega depressa demais, né? A questão é que chega muito rápido. Vamos agradecer ao Senhor, meus queridos, pela sua bondade, pela sua misericórdia, né? Amado Deus, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, que nós venhamos, Senhor amado, por meio desta oração, adorar o teu nome, exaltar ao Senhor, glorificar ao teu santo nome, meu Pai. Estende as tuas mãos poderosas, Senhor, sobre a vida do teu povo, sobre a tua igreja. Meu Deus, que esse trabalhar do teu Espírito Santo produza a transformação necessária em nossas vidas. Livra-nos, ó Senhor eterno, de uma vida pecaminosa. Livra-nos, meu Deus querido, de um afastamento do Senhor. Que possamos dar ouvido à tua palavra, Senhor, e que possamos ser guiados, meu Deus querido, pelo teu Espírito Santo. Que o poder, meu Deus querido, do Senhor manifeste-se, meu Senhor eterno, sobre as nossas vidas. Meu Deus querido, trazendo, Senhor amado, transformação, produzindo, meu Deus amado, as mudanças necessárias, meu Pai querido. Senhor, eu oro por aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam da tua intervenção. Apresento a minha nora diante do Senhor, meu Pai amado. Estende as tuas mãos, dai a ela uma boa recuperação, meu Pai amado. E que o poder do Senhor, meu Pai querido, esteja, meu Pai amado, atuante, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que necessitam, Senhor amado, de uma intervenção, de um poder, da ação sobrenatural, meu Deus querido, sobre as nossas vidas. Meu Deus amado, dai-nos, meu Deus querido, uma semana na tua presença, abençoada, meu Deus amado, regada pela unção do teu Espírito Santo. Leva-nos em paz ao retorno para os nossos lares. Guarda-nos, ó Senhor eterno, de todo mal. Nós cremos na tua palavra, no agir do teu Espírito Santo, conduzindo as nossas vidas e direcionando, Senhor amado, a nossa caminhada para viver em tua presença. Senhor, faz a tua obra, realiza o teu querer, Senhor eterno. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado, meus amados.